Vamos ver hoje as operações com decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vou te passar a regra que você tem que fazer em cada uma delas, mas eu vou te pedir uma coisa, use a cabeça primeiramente. O que você quer dizer com isso? Eu fiz um teste de matemática básica com todos os meus alunos no princípio do ano e a falta de noção matemática foi o que mais me espantou. O que eu quero te mostrar com isso? Aqui eu coloquei fora de ordem, né? Principalmente para você ver. Foca na parte inteira. Você tem 3 coisas inteiras. Vamos pensar em dinheiro. Eu tenho R$ 3,25 e eu tenho R$ 17,10, porque aqui não chega nem a ser 10 centavos. Gente, se eu tenho R$ 17 mais R$ 3, eu tenho que ter R$ 20. Esquece os centavos, você tem que ter essa noção matemática dos números matemáticos. R$ 17 mais R$ 3, você tem que ter 20. Não tem outra maneira. A mesma coisa eu vou usar no exemplo da subtração. Lembra lá, ó, você tinha R$ 17 e alguns centavos e você gastou R$ 3,25. 17 menos 3, o seu número tem que ser 14. Tem que ser 14? Claro que não, ele pode ser 13,789, ele pode ser quase 14. Por que não pode ser 14? Porque você tem os seus decimais que às vezes não vai dar o 14 redondo. Gente, isso é muito importante da gente poder pensar antes da gente poder responder. Na divisão também foi algo grotesco. Gente, você tem R$ 36 e 0,6 pessoas para você poder dividir. Ou seja, muita gente vai receber muito dinheiro com isso, tá? Então, antes de aplicar as regras, vamos aplicar o bom senso. Agora vem comigo que eu vou te explicar a regra. A regra da adição e subtração é sempre a mesma. Eu tenho que colocar vírgula por baixo de vírgula, vírgula por baixo de vírgula. E é sempre legal, eu coloquei de propósito o menor número primeiro, mas você tem essa noção de grandeza e você vai, a maneira mais fácil de você começar a somar é colocando os números maiores primeiramente, tá? Eu coloquei aqui de propósito para você poder ver. Bom, essa daqui é uma adição. O que você faz se você se sentir incomodado com esse buraquinho aí? Você acrescenta um 0. É necessário acrescentar esse 0? Também não. Tá? Agora a gente vai fazer a nossa adição, que eu tenho a impressão que a adição não é um problema, tá? Somar os numerozinhos não é um problema. O problema é a regra. Lembra dos R$ 20? Eles estão aí, tá? Com alguns centavos. Subtração. Aqui eu preciso te dizer uma coisa. Para você tirar, você só pode tirar de quem tem. Então, na subtração de decimais, se atente, o maior número sempre tem que ficar por cima. Aqui você pode cometer o erro? Pode. Se você não errar os décimos, os centésimos e os milésimos de local, não tem problema algum. Na subtração, se você colocar no lugar errado, você vai errar, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 17,089 menos o 3,25. Novamente, nós ficamos com um buraquinho ali, tá? Sem problema nenhum. 8 menos 5, 3. Aqui eu vou pegar emprestado. 10 menos 2, eu tenho 8. 6 menos 3, eu tenho 3. Lembra que eu te falei que eu tinha que ter mais ou menos 14? Olha aqui o exemplo, ó. De 13,839. Não deu 14. Aqui eu esqueci de colocar uma multiplicação, mas eu faço questão de fazer esse mesmo número, esse mesmo exemplo aqui. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui mais, tá? Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, desse número. Gente, a multiplicação, para mim, é uma das mais simples. Não importa o tamanho do número, se seja grande ou se seja pequeno. Você vai ignorar as casas decimais, ignorar as vírgulas. Você vai multiplicar o número como sendo apenas esse, tá? Multiplicado por esse. Multiplicação normal, sem você colocar vírgula nenhuma. A gente vai acrescentar as vírgulas no final. A multiplicação, normalmente, vocês não erram ela muito, não. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, que esse número vai dar grande, né? 3 vezes 9, 27. Aqui vai 2, 24, 25, 26. 2, 21. 2, 5, 8, 9, 7, 6, 4 e 5. Ok.
Ok, chegamos no nosso resultado, se eu não tiver errado nenhuma das contas aqui, que eu fiz rapidinho. Aqui, quantas casas decimais, afinal, eu tenho? Você tem que contar as casas que você tem, tanto no número quanto na outra. Você tem que somar essas casas decimais. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 casas decimais. Agora vamos para calcanhar de Aquiles, que é divisão. Dividir decimal é o caos. Aprenda uma coisa, você não vai dividir decimal. Escuta essa mais uma vez, você não vai dividir números decimais. Você vai deixar esses números que eles sejam inteiros, você vai usar uma técnicazinha para você dividir números inteiros. Ou seja, o que quer dizer, professora? Eu quero te ensinar a igualar as casas decimais. É isso. Nós vamos igualar as casas decimais. Vamos colocar esse 36 aqui. Uai, professora, mas espera aí. Eu só tenho casa decimal desse lado de cá. Tudo bem. Você tem quantas casas decimais desse lado de cá? Tem uma só? Então, você vai acrescentar um 0 aqui e vai tirar a sua vírgula. Como o meu número era 0,6, o meu número vai ficar apenas 6. E eu vou fazer essa divisão, que na verdade é um número inteiro. Acabou o número decimal. Gente, eu não vou nem fazer essa, eu vou só citar um outro exemplo. Se eu tivesse 36 dividido por 0,6, as casas decimais não são iguais? Eu não tenho duas, uma de cá e uma de cá? Tenho uma e uma? Posso fazer o quê? Olha aqui que beleza. Eu posso cancelar as casas, cancelar a minha vírgula. Que número que eu fiquei aqui? 36 dividido por 6. Vamos para mais um exemplo. Vamos supor que agora você tenha aqui 3,6. Vamos inverter o exemplo ali, né? Vamos supor que você tenha 3,6 para dividir por 6. Agora, é o mesmo exemplo aqui de cima, porém, né, com a vírgula de cá. O que você vai fazer? Você tem uma casa decimal do lado de cá, você vai acrescentar esse 0 e você vai fazer essa divisão. Ah, não! Eu tenho 36 balinhas para dividir para 60 pessoas. Tem, infelizmente. Coloca um 0 aqui e vai dar tudo certo. Você vai conseguir dividir as balinhas de forma bem fácil. Gente, a divisão de decimais, vocês normalmente sofrem com ela, mas pensa o seguinte, é igual a divisão de fração, não existe. Você vai fazer divisão de decimal? Claro que não. Você vai utilizar essa regrinha de igualar as casas decimais e você vai fazer a sua divisão normalmente. A matemática, ela pode ser simples e fácil, basta você conseguir compreender algumas regrinhas que as vidas se resolvem. Por hoje é só, já deixa o seu joinha e vamos até a próxima aula. Acabou!